Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma Léxio compartilhada, onde eu faço a leitura, meditação, oração e contemplação de um trecho da Palavra de Deus e compartilho com vocês esse momento de oração. Lembrando sempre que a Léxio Divina ela deve ser realizada no secreto, ali no seu momento de oração, no seu quarto, fazendo as suas anotações para a sua vida particular. Isso daqui é apenas um vídeo de motivação para que você possa gerar e cultivar uma vida de oração através da leitura orante da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 2, onde Nosso Senhor Jesus Cristo purifica o templo. Vamos então para a primeira parte, a leitura do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Acompanhe comigo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa parte da leitura, como eu já disse no vídeo anterior, nós precisamos de um contexto para compreender com mais profundidade o que essa leitura quer trazer para nós acerca da realidade da época. Para isso, utilizamos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que também trazem esse trecho. E nele nós vamos perceber que o nosso Senhor Jesus Cristo está chegando em Jerusalém no domingo de Ramos, como vai dizer no evangelho de Mateus e Lucas, e ele chega à cidade e fica triste ao se deparar com uma cidade que ainda não se converteu. Tendo passado por tudo o que passou, ela ainda permanece do mesmo modo. Essa é a situação em que Cristo chega a Jerusalém e se depara com uma cidade que está ainda perdida e, mais ainda, o templo está entregue ao comércio. E a reação do nosso Senhor Jesus Cristo não é para menos. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus tem uma reação zelosa, como a passagem também vai dizer, pela casa do Senhor. E aqui é o ponto de meditação onde nós podemos trazer para a nossa vida. Essa é a profundidade da Léxio Divina, quando chegamos na meditação. Buscamos ali algo que podemos trazer para a atualidade e meditar nisso, ruminar, fazendo com que a gente entre numa reflexão sobre o que Cristo quer nos dizer hoje, através dessa passagem. E a reflexão que eu trago hoje para vocês é acerca dessa acusação do nosso Senhor Jesus Cristo. Transformar a casa do seu Pai, a casa de Deus Todo-Poderoso, em um comércio. Aqui muitas vezes nós enxergamos como um alerta do nosso Senhor contra a venda das coisas no templo do Senhor. Porém, eu quero chamar a atenção para o outro aspecto do comércio. Para existir um comércio, é necessário sim ter algo sendo vendido, mas também é necessário ter alguém que compre. E é nesse ponto que eu quero trazer a meditação de hoje para a gente. Nós estamos tratando a igreja, nós estamos tratando a casa de Deus como um comércio, não pelas vendas, mas talvez pelo nosso desejo de sermos consumidores. Ou seja, estamos buscando a igreja como a casa do nosso Pai ou como um comércio, no qual eu levo os meus bens e exijo algo em troca desses bens. Eu ofereço a Deus todos os meus feitos,
Senhor, eu rezei tantos textos, eu fiz tantas novenas e agora sim, agora eu venho entregar para Ti, para que o Senhor me dê, em troca, algum bem, uma graça que eu peço tanto ao Senhor. E aí a gente acaba transformando a casa do Pai em comércio. Queremos que através dos nossos atos, do checklist da vida de oração, nós sejamos retribuídos, nós possamos comprar algum bem, uma graça para a nossa vida. E aí está o perigo dessa comodidade da vida espiritual. A meditação de hoje, então, é estar atento a esse alerta do nosso Senhor Jesus Cristo, não da perspectiva de venda, mas da perspectiva de consumidor. Transformar a casa do seu Pai em um meio de comércio, onde eu vou levando algum bem para comprar uma graça, comprar um benefício para mim. Quando, na verdade, a casa do Pai é um convite para o amor da conversão. Esse desejo ardente que nós temos de receber os bens, de receber as graças de Deus, deve ser convertido para o receber a vida eterna. Então os meus feitos não são para benefícios terrenos, mas para benefícios celestes. É como o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar para aquele jovem rico, dizendo: vai dar os teus bens aos pobres e terás um tesouro no céu. O jovem rico se atenta somente à perda que ele vai sofrer, deixando os seus bens aos pobres, enquanto ele deveria voltar o seu olhar para o ganho que ele vai receber. Terás um tesouro no céu. Então, que você possa ruminar ainda mais, adentrando no que ainda te consome, na tua fé, que faz transformar ela no comércio. Na sua insatisfação como consumidor quando não é bem atendido. Meu Deus, isso daqui não foi da forma que me foi prometido. Eu fiz a novena de Santa Teresinha, eu estou esperando minha rosa, eu estou esperando minha graça. Eu fiz agora a novena de São José e eu ainda também não recebi o benefício que eu lutei por 9 dias para conseguir. Será que realmente nós estamos doando os nossos feitos por amor ao nosso Senhor ou somente esperando que Ele nos dê algo em troca? Se não tiver um benefício terreno, nós continuaremos crendo, continuaremos acreditando, lutando e vivendo esse amor por inteiro? E se não recebermos nada? E se não tiver nada reservado para recebermos nesta terra? Nada daquilo que sonhamos? Será que todo esse objetivo terreno que colocamos, se for retirado de nós, será que continuaremos a amar o nosso Senhor? Ou estamos apenas buscando cada vez mais um motivo que o Senhor nos alimente aquilo que nós desejamos no nosso íntimo terreno e não mais celeste? A meditação de hoje é: não transforme a casa do meu Pai em um comércio. Seja aquele amoroso filho, um filho que vai para a casa do Pai interessado no amor ao Pai, interessado em um relacionamento e não nos benefícios do salário, da herança, daquilo que Ele vai me dar, porque, na verdade, o que Deus tem reservado para nós de maior benefício está na eternidade. Partindo daí, adentramos na oração. Pronto, reconheci. Estou tratando a casa do Pai como um comércio. Estou fazendo as minhas atividades, mas na perspectiva não da vida eterna, mas de um benefício, de um consolo terreno. E nessa minha ação repetitiva, quando não sou retribuído como um consumidor ofendido, eu exijo aqui o meu direito do consumidor. Eu mereço, porque eu fiz por onde, eu executei, eu fiz tudo o que era necessário e o que me disseram que era para ser feito para alcançar tal graça. E por que eu não alcancei? Porque Deus não quer me dar, se eu tenho aqui todo o valor que Ele me pediu para doar. É aqui onde nós precisamos meditar em como melhorar. A nossa oração é justamente isso. Senhor Deus, então, me dá a graça. Me dá a força de ultrapassar o meu olhar sobre essas coisas que passam e faz com que o meu olhar seja transpassado, Senhor, pelo Teu amor e alcance o meu coração. E agora eu posso enxergar não mais por eles, mas que seja de coração a coração. Meu coração desejando o Teu sagrado coração. Assim, Senhor, eu tenho certeza que os meus atos, até os meus atos piedosos, rezar o texto, a Léxio Divina, as novenas que eu realizar, elas têm realmente um desejo, um pedido, mas que acima de tudo esteja a minha compreensão do Teu tempo, a minha compreensão do Teu amor e a minha disposição em viver esse relacionamento por amor e não mais por interesse. Senhor, se não for para receber nenhum bem, nenhuma graça nesta terra,
Mas se isso for o necessário para eu chegar no céu, que assim seja. Que seja feita a tua vontade. Despertar em mim, então, esse olhar convertido para saber te amar em cada ato, independente dos benefícios que eu serei pago por eles. Eu quero apenas te amar, Senhor, e cultivar cada vez mais essa relação. Essa é a nossa oração. E aí podemos adentrar cada vez mais na contemplação, percebendo quão grandioso é o amor de Deus por nós. Que mesmo nós ainda querendo fazer essa barganha de ações, esperando uma reação divina, Ele continua a nos amar e a nos esperar. Mesmo quando a gente não valoriza o seu amor, mas os bens que esse amor pode nos dar, Ele continua a nos amar. Até mesmo quando a gente começa a fraquejar na fé, porque não estamos tendo os benefícios nesta terra, apenas perseguições, apenas prejuízos financeiros, apenas falta de relacionamentos, confusões, tudo isso, Senhor, tudo isso me faz enfraquecer na fé. Poxa, mas eu me esforço tanto para amar o nosso Senhor. Não, meu irmão, isso não é amor. Aquele que ama está disposto ao sacrifício. E um sacrifício é realizado sem esperar nada em troca. Nenhum pagamento, nenhuma barganha. Esse é o verdadeiro amor. Que Deus possa converter o nosso coração para olharmos as coisas ao nosso redor agora como ações desejosas do céu e não dos benefícios desta terra. Aquilo que conseguimos, as graças que alcançarmos, louvado seja Deus. Mas o que não conseguimos, o que não for concedido, mesmo mediante os nossos pedidos, nossas orações, nossas novenas, louvado seja Deus. Se não é a minha vontade que está sendo cumprida, mesmo eu vivendo a vida de oração e a vida sacramental, significa que eu estou vivendo para além da minha vontade. Eu estou vivendo a vontade de Deus. E isso me basta. Isso me é agradável. Essa é a maior retribuição que eu possa receber de todos os atos que eu realizo, mesmo os mais piedosos possíveis. O melhor benefício que eu possa receber é viver a vontade de Deus. Se o salário do pecado é a morte, então o salário da graça é a vida eterna, o céu que nos espera. É assim que passamos pela leitura, meditação, oração e contemplação. Essa foi mais uma Lexio compartilhada. Se você gostou desse modelo de vídeo, deixe nos comentários para eu saber por onde caminhar por aqui. Curta também, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos. Os corações ao alto e os pés no chão. Que Deus abençoe você e reze por mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.